Glória a Deus. Como não entrar aqui e ficar impactado? A presença de Deus é real neste lugar. E eu creio que nessas noites de jejum, nessas noites de ministração, o Senhor tem muito a falar conosco. Já falou e vai falar mais ainda. Amém? Eu estou lá em Aracaju e eu estou acompanhando o jejum firme e forte. Eu estou acompanhando os testemunhos e eu estou vendo que Deus tem feito muitas coisas. E nós estaremos dando continuidade à série do jejum, que é a característica dos verdadeiros discípulos de Jesus. E hoje o verdadeiro discípulo cresce e produz bons frutos. O verdadeiro discípulo cresce e produz bons frutos. Amém? Eu queria abrir com vocês, para a gente dar início, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Rapidinho. Lucas 2, versículo 43. A palavra de Deus diz: terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Deus, obrigado por essa noite. Eu creio que a Tua palavra é poderosa para trazer libertação, para trazer cura, para trazer um novo entendimento. Espírito Santo, esteja à vontade nessa noite. Faça em nós o Teu querer. Age em nós com a Sua poderosa e maravilhosa vontade. Nós entregamos as nossas vidas a Ti, Jesus, e dizemos que de nós saiam frutos dignos de arrependimento, frutos que edificam, frutos que trazem crescimento ao próximo, frutos que brilham a glória de Deus aos que estão à nossa volta. Nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. A igreja bem forte, em nome de Jesus. Amém. Amém. É necessário crescer. Mais do que isso, é importante e é necessário crescer. Eu acho que a maior preocupação dos pais, quando tem um recém-nascido, é no crescimento daquele bebê. Os pais ficam olhando para ver se ele está crescendo, para ver se ele está se desenvolvendo bem, se está crescendo direitinho, mede o tamanho, vê o peso. E por que isso? Por um simples motivo: porque tudo que tem vida e é saudável cresce. Será que você pode entender isso? Tudo que tem vida e é saudável cresce. E é isso que a palavra está nos dizendo. Jesus, nosso mestre, ainda adolescente, jovem, 12 anos mais ou menos, a Bíblia diz que ele crescia
em sabedoria, altura e graça, diante de Deus e, não menos importante, diante de Deus e diante dos homens. Em Jesus havia um crescimento horizontal. Todos percebiam o crescimento de Jesus, e não só um crescimento físico, mas um crescimento poderoso, extraordinário, de alguém que ainda mesmo criança tinha uma vida com Deus. Os homens viam isso em Jesus. Os pais ficaram perplexos ao ver Jesus debatendo com os mestres daquela época, e não só isso, fazendo-lhes perguntas, questionando-lhes: por que isso? Por que aquilo? Um garoto de 12 anos, crescendo na graça, no conhecimento do Senhor. Ele crescia diante dos homens e diante de Deus. Apesar de ser só apenas um garoto, Deus via em seu filho a redenção para toda a humanidade. Deus via naquela criança de 12 anos, obediente, compromissado com as verdades de seu pai, de Deus. Via naquela criança o Salvador de toda a humanidade, a correção para o pecado. Ele crescia diante dos homens e diante de Deus, porque essa é a vontade de Deus para todos os seus filhos. Essa é a vontade de Jesus para os seus irmãos, sendo Ele o primogênito de todos nós. Ele deseja que cresçamos. Ele quer que cresçamos. Essa é a sua vontade para nós. Infelizmente, tem gente que não cresce, né? Caramba, velho. Tem gente que na igreja, eu estou falando isso de cristãos, não crescem. E qual é a consequência de quando nós não crescemos em Deus? Pode anotar aí: frustração. Quando escolhemos não crescer, estamos consequentemente escolhendo não viver os sonhos e os planos que Deus tem para nós. Quando escolhemos não crescer, estamos afundando o projeto de Deus para nós. E por que muita gente escolhe não crescer? Deixa eu dizer baixo: porque é chato. Crescer é chato, cara. Eu me lembro quando eu era criança, eu falava: pô, eu quero crescer logo, eu quero crescer, eu quero ter 18 anos, eu quero dirigir um carro, eu quero poder sair, eu quero poder ser dono do meu próprio nariz. E quando eu fiz 18 anos, adivinha? Pô, pra que eu fui crescer tão rápido? Cresci tão rápido, o tempo passou rápido, hein? O tempo passou, meu Deus, como passou rápido, como essa vida de adulto é difícil. Eu tenho que estudar mais, eu tenho que ter mais compromisso, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho agora responsabilidades. E quando casa, eu tenho responsabilidade com a minha casa, eu tenho responsabilidade com os meus filhos. É chato. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não crescer é mais chato ainda. Meu Deus, quando estamos estagnados é a pior coisa. Todo mundo à nossa volta começa a prosperar. Tudo começa a dar certo em nas vidas daquelas pessoas que estão à nossa volta. E a gente está lá parado, vendo aquilo tudo. E como isso é chato. Por isso a vontade de Deus, eu afirmo essa noite, é não ver você estagnado, mas crescendo e produzindo frutos para a glória de Deus Pai. Essa é a vontade de Deus para nós. Olha o que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 4, versículo 14, ele diz: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Oh, você pode dar um aplauso por essa palavra poderosa? Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. Que cresçamos, que produzamos frutos.
Jesus, quando criança, ele já testemunhava a presença de Deus na sua vida. E agora, em meio ao seu ministério, aleluia, eu sinto a presença de Deus aqui essa noite. Eu sinto a presença do Senhor essa noite. Eu quero profetizar na vida de pessoas que estão aqui. Deus, por meio desse jejum, quer mudar a sua vida. Deus, por meio desse jejum, quer transformar a sua história e a história da sua família. Eu quero dizer para pessoas específicas que têm orado por familiares nesse jejum: Deus, por meio da sua vida, vai mudar a história da sua casa. Então, Jesus, em meio ao seu ministério, continuando, ele agora não mais criança, mas revelando o seu lado messiânico. Ele diz em João 15, versículo 1: eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo aquele que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo aquele que lhe dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. Vocês já estão limpos, e limpos pela palavra de Deus que eu tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim conhecerão que são os meus discípulos. Uau! Que palavra profunda! Que metáfora poderosa utilizada por Jesus! Aqui ele expressa e revela tudo o que ele é e o que ele quer de nós. Quem acha aqui que Jesus está apenas dando uma aula de agricultura? Olha, eu vou ensinar vocês como cuidar de plantas. Eu vou ensinar vocês como fazer com que um jardim fique bonito. Não! Jesus está ensinando muito mais do que isso. Jesus está ensinando um princípio para as nossas vidas, para mim e para a vida de vocês. Jesus está dizendo: olha, meu Pai, Ele é o agricultor, Ele é o Senhor, e eu sou o tronco da árvore. Eu sou o tronco, eu sou aquilo que trago alimento. E vocês são os galhos que estão enxertados no caule. O que Deus está dizendo com isso? Meu Pai cuida de tudo, mas vocês precisam estar conectados a mim. Vocês precisam estar enxertados em mim. Eu sou a videira que trago nutrientes. Eu sou a videira, eu sou o tronco que dá forças a vocês para continuarem, para prevalecerem. Vocês precisam de mim. E vocês, quando entendem isso, quando vocês entendem que é necessário estar enxertado em mim, vocês produzem frutos. E sabe o que isso quer dizer? Vocês glorificam o Pai que está nos céus por causa desses frutos. Isso me lembra a frase de Jesus lá pregando o Sermão do Monte, que ele diz que os homens vejam as suas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus por causa delas. A glória de Deus é manifestada em nós quando estamos conectados e enxertados na videira que é Jesus Cristo. E que grande desafio! Eu quero perguntar a vocês: será que vocês têm produzido frutos? Será que aqueles que estão à sua volta têm visto a glória do Pai em vocês?
Será que aqueles que estão à nossa volta têm visto a glória de Deus em nós? A presença de Deus em nós? Será que têm visto o fruto de Deus em nossas vidas? Cara, se eles não estiverem vendo isso, nós estamos vivendo um evangelho muito superficial. E eu quero sair daqui hoje. Eu quero que vocês saiam daqui com a sensação de que vocês podem fazer mais pelo reino de Deus. Vocês enxertados na videira verdadeira, que é Cristo Jesus, vocês podem todas as coisas. Vocês podem todas as coisas. Deus, Jesus, é aquele que nos fortalece e nos faz glorificar o nome do Pai. É necessário crescer. É importante que dê fruto. O que tem impedido você de dar fruto? O que tem me impedido de dar fruto? O que tem nos impedido de trazer um resultado mais eficiente, mais eficaz para o reino de Deus aqui em Salvador, onde Ele nos plantou? O que tem atrapalhado? E aqui eu quero pontuar algumas questões que talvez tenham nos atrapalhado a crescer e a produzir mais frutos para a glória de Deus. Quem está comigo aí? Amém? Glória a Deus. Primeiro, talvez estejamos muito ocupados, muito trabalho. Eu tenho muito a fazeres. Eu tenho um estudo, eu tenho uma faculdade, eu tenho o meu colégio, eu tenho que passar no vestibular, eu tenho que passar em um concurso, eu tenho que me casar. Talvez você esteja ocupado demais, não com coisas erradas, com curtição, com prazeres que não glorificam o nome de Deus. Talvez não é nada disso, talvez são com coisas lícitas, mas que tem tomado o primeiro lugar de Deus na nossa vida. Eu gosto de uma passagem que diz, na época de Noé, Jesus falando, as pessoas bebiam, comiam, casavam-se, nada demais, tranquilo, alegria, que beleza. Mas até que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e todos pereceram, assim também será a volta do Filho do Homem. Coisas lícitas, coisas que não há pecado nenhum, mas que tomavam o primeiro lugar no coração daquelas pessoas, tomavam o lugar de Deus. Será o que você tem colocado no lugar de Deus que tem atrapalhado você dar fruto? Com o que você tem se ocupado tanto? Nada que ocupe mais o seu tempo do que buscar e glorificar ao nome do Senhor. Nada pode tomar esse lugar. Deus deve estar no primeiro lugar do seu coração. Deus deve ser o maior brilho do seu coração. O brilho dos seus olhos deve ser reservados para Jesus. O brilho dos seus olhos deve ser reservado para Deus. Boas atividades que ocupam muito o nosso tempo, mas atrapalham a gente a produzir frutos, nos atrapalha a crescer. Eu quero que você pense um pouco, o que é que tem ocupado a sua vida? O que tem atrapalhado o seu crescimento? Se o primeiro é a ocupação, o segundo, eu diria medo. Muitas pessoas têm medo de romper. Muitas pessoas têm medo de crescer. Muitas pessoas têm medo de avançar. Por medo. Por que tem medo? A Bíblia diz, o amor de Deus lança fora todo medo. E se o amor de Deus está em nós, consequentemente o amor dele também está em nós. E se o amor de Deus está em nós, não há espaço para o medo em nossas vidas. Se levante contra isso que tem tentado te afogar. Se levante contra isso que tem tentado te parar. Jesus manda os seus discípulos pegarem o barco e atravessarem um lugar lá a barco. E
no meio da noite, daquela tempestade, Jesus aparece andando sobre as águas. Os discípulos olham e falam: é um fantasma, é um sei lá o que, meu irmão, isso aí é um negócio muito doido, é um fantasma, é um demônio, eu estou com medo. E Jesus fala: sou eu, não temas. E Pedro diz: se é tu, Senhor, manda eu ter contigo. Se é o Senhor mesmo, deixa eu ir até você. Jesus fala: vem. Todo mundo brinca, né? Ah, Pedrão afundou na água, Pedrão não teve fé. Mas ele foi o único que pisou nas águas como se pisasse ao chão. Oh! E o engraçado é que Jesus diz: vem, Pedro. Pedro poderia ir nadando, Pedro poderia ir mergulhando, mas Pedro falou: se meu mestre está andando, eu vou andar também. Ele botou o pé, botou o outro e disse: se o meu Deus pode, eu também posso fazer. Deixa eu dizer, já foi conquistado para você todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Se Ele já conquistou, todas as coisas podemos naquele que nos fortalece. Aleluia! Oh! E Jesus olha para Pedro, e Pedro está andando, e a palavra diz que Pedro olha para as circunstâncias, e é naquele momento que Pedro afoga, e Jesus vai lá, dá a mão a Pedro e tira ele de lá. Caramba, eu queria ter passado por isso, porque eu aprendo com isso que Deus é aquele Deus que não nos deixa afogar em meio ao mar. Deus é aquele que nos protege em meio ao mar revolto, em meio à tempestade. Ainda que nos afoguemos, porque somos falhos, a mão do Senhor está sempre pronta para nos levantar, nos erguer e dizer: você é meu filho, eu estou contigo e não temas. Tem uma música que diz: se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar por sobre as águas. Quem conhece? Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha canção e o meu louvor. Esse é o Deus que servimos. O medo não nos para. O terceiro, talvez o que tem te impedido de produzir frutos é a falta de determinação. Às vezes não damos o próximo passo porque nós não somos pessoas determinadas. E eu quero dar um start dentro de você e dizer nessa noite: chegou a hora de uma atitude. Chegou a hora de tomar uma posição. Chegou a hora de um novo comportamento, uma mudança de mente. Chegou a hora de avançar, de se tornar uma pessoa determinada. Porque a pior coisa que é não acontecer as coisas que muitas vezes oramos, é acontecer. Deus dá a oportunidade e a gente não tem determinação. Ouça, empresários, profissionais liberais, muitas vezes não avançamos porque não temos determinação. Oramos: Deus, me dá uma oportunidade, Deus abre a porta, Deus faz isso, e Deus faz um milagre e a porta se abre e você fica paralisado, sem determinação. Eu quero dizer que Deus os chamou para romper. Deus não quer os seus filhos parados e estagnados. Deus quer que você avance nas promessas dele para a sua vida. Deus quer que você cresça e produza fruto para o reino de Deus. Se o terceiro ponto é determinação, o quarto ponto é que o que nos impede de produzir frutos é que a gente quer agir sozinhos e independentes. A gente vem do mundo com essa sensação, né? Uma sensação mesquinha.
A gente não quer compartilhar nada com ninguém. A gente não quer crescer com nossos irmãos. A gente não quer compartilhar as nossas dificuldades. Uma visão egocêntrica das nossas vidas que nós temos, não é isso mesmo? Mas deixa eu dizer, no reino de Deus nós não podemos ter uma visão egocêntrica de nós mesmos. Crescer não tem a ver com você e Deus. Crescer tem a ver com você, Deus e a família de Deus. Quer você queira ou você não queira. Tem a ver com as pessoas que estão à sua volta. Há coisas na nossa vida que vamos aprender na comunidade. Há coisas na nossa vida que vamos aprender com os irmãos à nossa volta. Estamos estudando as características de um discípulo de Jesus. Estamos falando sobre discipulado. Discipulado fala sobre pessoas. E pessoas, se envolver com pessoas, necessariamente fala de crescimento. Você precisa se envolver com pessoas. Você precisa se envolver nos links que a família da graça oferece. Você não pode ser um peixe fora do aquário. Você tem que se envolver com as pessoas que estão crescendo para crescer também, irmão. Você precisa aprender com a sua família da fé. Não é com aqueles que estão no mundo vivendo princípios que não são de Deus. Você precisa aprender aqui dentro. E o quinto e último ponto que atrapalha o seu crescimento com Deus é: a gente não tem um senso de urgência para resolver os problemas. Os problemas estão na nossa porta e a gente fica postergando, prolatando. Depois eu resolvo. Tem gente que fala assim: eu sei que isso está atrapalhando o meu crescimento com Deus, mas eu resolvo depois. E não se dá conta que está com esse pensamento já cauterizado na mente. Deixa eu dizer, há coisas na sua vida que precisam ser resolvidas urgentemente. Já, para ontem. Há coisas que precisam ser resolvidas, não deixe para amanhã, porque isso pode gerar um fruto de fracasso na sua vida. Eu não sei o que impede ou atrapalha você de produzir frutos, mas Jesus te chamou para isso: crescer e produzir frutos para a glória e para o reino de Deus. Amém? Por que isso? Porque Jesus falou. Ele disse: meu Pai é glorificado nisso, que vocês deem frutos. Eu quero dizer que hoje eu vejo um exército que sairá daqui preparados para crescerem e produzir frutos para a glória de Deus. Amém? Aplauda o Senhor bem forte. Oh! Glória a Deus! Glória a Deus! Isso é a palavra poderosa do Senhor. Se é isso que nos atrapalha a produzir frutos, o que é necessário para que produzamos frutos? E eu quero aqui destacar duas atividades. Vou correr aqui porque eu já estou atrasado. Mas duas coisas que precisamos fazer para produzir frutos. A primeira dela é cortar. Faça assim com o dedo. Cortar. É necessário cortar coisas. E quando eu falo sobre cortar, eu quero falar sobre duas divisões aqui, dois subgrupos, que é o corte, realmente, que cortamos e jogamos fora, e a poda. Não sei se todo mundo sabe, mas tem uma diferença entre o corte e a poda. Um dia eu cheguei na casa da minha avó em Guanambi, e ela tinha um jardim muito bonito na casa dela, e quando eu cheguei ali, eu vi o jardim. Na minha concepção, né? Caramba, o jardim está destruído. Eu falei: vó, o que aconteceu com o jardim da senhora? Eu mandei podar. Eu falei: podar? O cara destruiu seu jardim, pô. Aí ela: não, eu mandei podar, isso vai fazer bem para as plantas. Rapaz, em 10 dias o negócio começou a florescer de um jeito e ficou mais bonito do que antes era. E eu aprendi uma coisa: há coisas na nossa vida que a gente vai ter que cortar e jogar fora, mas há coisas na nossa vida que você não precisa jogar fora, basta ajustar e canalizar para que a glória de Deus se manifeste. Há coisas na nossa vida que precisa sim ser lançado longe, mas há coisas na nossa vida que precisa ser ajustada. Rapaz, se você gosta de trabalhar muito,
Se isso é algo que você não consegue parar, vai trabalhar para Deus. Chega aqui, bispão, tá precisando de quê? Eu tô aqui a 1000. Eu quero ajudar a fazer isso, eu quero fazer aquilo. Me diga aí, bispo, o que o Senhor quer que eu faça? Canalize, ajuste as coisas na sua vida. Mas independente do corte ou da poda, deixa eu dar uma notícia assim, mais ou menos, as duas dói. As duas você vai tomar uma tesourada. Às vezes você vai tomar tesourada e você não vai gostar, e você nunca mais vai ver aquilo. Mas às vezes você vai tomar uma tesourada que depois você vai pensar e falar: meu Deus, foi para o meu bem. Está escrito lá em Jeremias 29, o Senhor dizendo: bem sei eu os pensamentos e os planos que eu tenho ao vosso respeito. É nesses momentos que a gente começa a entender isso. Nós vamos sendo cortados e podados. Dá uma dorzinha aqui, mas é pro seu bem. Quase um pentecostal, né, bispo? Agora entendi o mistério. O cara tá aqui é porque tomou um corte aqui. Jeová tá tratando, Jeová tá fazendo. Amém? Deus vai podando e vai cortando. E sabe qual é o resultado disso? Você começa a ser semelhante a Jesus. E quando você começa a ser semelhante a Jesus, você vai criando a identidade dos céus dentro de você. O padrão do céu é instaurado dentro de você. A dor é momentânea, mas o crescimento produzirá resultados incríveis e duradouros para a vida daqueles que se colocam na mão do Senhor. Ou melhor dizendo, na tesoura do Senhor. Amém? Então a primeira coisa que devemos fazer é cortar. A segunda coisa, nós temos que nos conectar. A gente tem que estar ligadinho com Jesus. A gente tem que se conectar com Ele, porque é dele que vem os nutrientes da nossa vida. É dele que vem a força de encarar uma segunda-feira. É dele que vem a força de continuar uma semana na presença de Deus. É necessário nos conectar com Ele para que a gente venha dar fruto. E quando a gente vai dar fruto? Quando a gente permanece nele, quando a gente anda com Ele. Os mais velhos aqui eu não sei, mas a galera da minha idade, muita gente viveu isso. Eu era lá, alfabetização, primeira série, e aí a professora dizia: traga um feijãozinho e um algodão. Quem já passou por isso aqui? O feijão e o algodão para botar para crescer. Traga um feijão e algodão. E eu lembro que a professora, ela colocou assim, tipo uma caixa, e a caixa só tinha um buraquinho de luz assim. Tipo assim, meio que do lado assim, uma coisa assim. A gente colocou algodão, botou o feijão dentro do algodão e molhou bastante. E aí cresce rápido, velho. Depois de 2 dias, 3 dias. E o engraçado é que o feijão fez bem assim. O feijão foi crescendo. O buraco da luz, o feijão fez assim, ó. E saiu pelo buraquinho pequeno. Eu pensei que o negócio ia crescer, ia estourar a caixa assim, ou ia morrer. Mas não, o feijãozinho foi assim, buscando a luz, saiu pelo buraco e cresceu. Será que Deus quer dizer algo a gente com isso? A gente só cresce quando anda na luz. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, Senhor. Você é o feijãozinho de Jeová, e você só vai crescer onde tem luz, meu irmão. Aleluia! Nós nos tornamos um com Ele, e a sua vontade se torna a nossa vontade. É necessário cortar e conectar. Repita comigo: cortar e conectar. Tesourada e conexão. Cortar e conexão. Quando tomamos uma posição em nossas vidas, já para finalizar, quando tomamos uma posição em nossa vida, as coisas ficam difíceis. Eu já ouvi muita gente dizer: ô Thales, quando eu entrei na igreja parece que as coisas ficaram muito difíceis, eu não estou vendo nada acontecer, rapaz. A coisa está estreitando, está apertando. Deixa eu dizer uma coisa: as raízes da árvore ninguém vai ver não.
E você pode não estar vendo nada em sua frente, nenhuma mudança, mas Deus já está operando ao seu favor. Mesmo que você não veja pelos olhos da fé, nós podemos contemplar o agir de Deus em nossas vidas. Esse agir de Deus é as raízes, que ainda que nós não estamos vendo, Deus está agindo. A certeza que Ele já está operando. Eu queria convidar vocês a ficarem de pé. Eu já estou finalizando. E eu queria fazer algumas perguntas para refletirmos um pouco essa noite. O que precisamos para crescer e para produzir frutos? Deixa eu perguntar uma coisa a você. O que você quer da sua vida? Qual é o sonho da sua vida? Onde você deseja chegar? Qual é o plano que você tem? Você tem sonhado? Porque uma pessoa que não sonha, normalmente lá na frente se frustra. O que você quer ser? Reconheça onde você tem falhado. Quando é que você tem pecado? Onde você tem caído? É no seu trabalho? É na sua casa quando você está sozinho? É quando você está com raiva? É quando você está com seus amigos lá do trabalho? É? Onde você tem caído? Reconheça esses erros e se fortaleça sobre eles. O engraçado é que a tentação surge de algo que é legítimo. Um exemplo, Deus criou o sexo dentro do casamento. E isso é uma bênção para as pessoas que são casadas. O sexo é uma bênção. Mas aí o que acontece? A pessoa namora e a tentação surge de algo que é legítimo. Eu quero fazer sexo. E pula uma etapa daquilo que Deus planejou. E cai em tentação e em pecado. Deus quer a prosperidade para o seu povo. Isso é legítimo. Mas às vezes, para conseguir essa prosperidade, eu acabo dando um jeitinho aqui. Eu acabo pegando do que não é meu. Eu acabo sonegando o que não é meu. É engraçado que a Bíblia diz: fuja da tentação e resista ao diabo. É necessário fugirmos da tentação para que cresçamos e viemos a dar frutos para a glória de Deus. E por que eu estou dizendo que é preciso fugir das tentações e resistir ao diabo? Porque para fazer isso é necessário conhecer a palavra de Deus. E enfrentar o diabo sem conhecer a palavra de Deus é a mesma coisa de você ir para a guerra cheio de armas e sem nenhuma munição dentro. Porque todas as vezes que Jesus resistiu ao diabo foi na palavra de Deus. Tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Não só de pão viverá o homem. Se você prostrar e me adorar, eu darei todos os reinos da terra. Está escrito: prostrarás somente ao Senhor teu Deus, adorarás somente a Ele. Jesus venceu todas as coisas na palavra, e Deus quer isso de você também. Deus requer isso de nós, e para isso devemos conhecer a palavra. É uma doença que está na sua casa, na sua vida? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 cairão à minha direita, mas eu não serei atingido. O Senhor me colocará em um lugar seguro. Ele dará ordem aos seus anjos ao meu respeito. Talvez você ache que você é um fracassado, que não vai conseguir avançar na sua vida. Começa a declarar: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito, segundo o seu decreto. Talvez Deus está dizendo: você, ninguém é seu amigo não. A galera do trabalho não gosta de você porque você é um cristão.
Bem-aventurado aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de manhã e até o entardecer. Esses serão como plantas plantadas a ribeiros, perto de ribeiros de água. Darão o seu fruto no tempo certo, e suas folhas não vão secar. Está na hora de você se levantar com autoridade na palavra de Deus. Está na hora de você tomar posse daquilo que já está escrito. Está na hora de você conhecer as armas que Deus já te deu. Procure uma pessoa em quem você possa confiar, uma pessoa que você possa compartilhar as suas fraquezas, uma pessoa que você possa confessar os seus pecados, uma pessoa que possa te ajudar e te colocar para cima. O que você precisa cortar para assim melhor se conectar com a videira? Para que você possa crescer e produzir bons frutos, para que Deus possa ser glorificado em sua vida, para que você possa demonstrar que é um verdadeiro discípulo. Nunca é tarde, sempre há tempo para tomar uma decisão em Deus. Basta você decidir se tornar uma pessoa comprometida. Eu gosto de uma frase que tem ecoado no meu coração em 2019. Me diga com o que você está comprometido, que eu te direi onde você estará daqui 20 anos. Feche seus olhos, eu queria orar por você. Deus, nós podemos sentir o ambiente, Senhor, neste lugar. Nós podemos sentir o peso da sua glória neste lugar. Nós podemos, Senhor, sentir a tua palavra poderosa rasgando o nosso coração e fazendo com que nós cumpramos a tua vontade. O Senhor está dizendo hoje: é dia de posicionamento, é dia de decisão, é dia de se esforçar. Esforça-te, tem bom ânimo, porque eu serei contigo até a consumação dos séculos. Foi isso que o Senhor nos disse, Pai. Nós nos colocamos hoje, Senhor, como filhos na sua presença, dizendo: Deus, cumpre em nós os teus propósitos, cumpre em nós os teus sonhos, faça de nós a tua vontade, o que o Senhor quer de nós, Senhor. Ajuda-nos nas nossas fraquezas. Passa a tesoura, Senhor, naquilo que tem atrapalhado a nossa comunhão contigo. Poda aquilo que precisa ser ajustado. Lança fora o que tem atrapalhado o nosso crescimento contigo, Senhor. Deus, usa a minha vida para a sua honra e para a sua glória. Manifesta o teu poder por meio de mim. Eu queria que você levantasse sua voz nesse momento e clame ao Senhor as suas necessidades. Eu queria que você clamasse bem alto agora aquilo que você tem buscado, aquilo que talvez seja uma dificuldade na sua vida, um mar revolto, um deserto que você está passando, um mar que tenta te submergir, algo que tenta te frustrar, uma montanha intransponível que parece não ter fim. Eu quero que você se levante bem alto gritando bem alto nessa noite: eu tenho um Deus que me faz saltar muralhas, eu tenho um Deus que me faz saltar montanhas, eu tenho um Deus que com a força dele eu envergo um arco de bronze, com ele eu dou uma tropa inteira. Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Vem, Senhor, neste lugar e opera em nós a tua vontade. Eu queria chamar aqui na frente todos os jovens que estão aqui essa noite. Vem até aqui à frente. Vocês jovens são respostas para a geração passada. Vocês jovens são os exemplos para a geração futura.
Vem com o teu poder, Senhor. Vem com o seu poder, Senhor, e começa a tocar. Começa a transformar. Deus não precisa de você, mas conta com você. Conta com você onde Ele te plantou, no seu trabalho, na sua casa. Espírito Santo de Deus. Jovem, deixa eu dizer algo. Você não precisa ficar paralisado. Não deixa as palavras contrárias te parar. Eu quero dizer, você tem grande potencial em Deus para romper tudo aquilo que tem te travado. O crescimento com Deus é natural. O crescimento com Jesus é natural. Nós crescemos, mas apesar de ser natural, também deve ser intencional. É necessário uma posição sua. É necessário uma posição sua. Jesus precisou apenas de 12. Jesus escolheu 12. E esses 12 levaram a palavra, escreveram a palavra, escreveram os feitos de Jesus, que carregamos na palavra de Deus, na Bíblia, que refrigera as nossas almas até hoje. Vocês são um exemplo para a geração que está por vir. Eles vão se espelhar em vocês. Seus filhos se espelharão em vocês. As crianças de hoje se espelharão em vocês. Espírito de Deus, sopra nessa noite, Espírito de Deus, e começa a fazer algo diferente. Começa a fazer algo novo, Deus. Queria pedir a ajuda de toda a juventude agora para fazer uma última oração. Sabe, Deus falou comigo enquanto Thales estava ministrando. Deus quer que nós demos muito fruto, mas algo interessante sobre o fruto é que você não pode gerar